Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do blog ensinandoeaprendendo.com.br. Eu sou o professor Antônio Florencio e a aula de hoje eu vou falar um pouco a respeito dos modelos atômicos clássicos. Especificamente nessa aula eu vou tratar sobre os 3 primeiros modelos atômicos. E eu os chamo de clássicos porque sua formulação foi baseada simplesmente na física clássica. Não foi necessário a introdução de nenhum conceito quântico durante sua formulação. Bom, então sente-se aí confortavelmente, pegue papel e caneta para fazer suas anotações e vamos começar a aula. Mas antes de falarmos sobre os modelos atômicos propriamente ditos, eu vou falar um pouco sobre o que levou à hipótese atômica. Bom, tudo começa lá no final do século XVIII, começo do século XIX, graças ao trabalho desse homem aqui, desse químico francês chamado Antoine Lavoisier. Lavoisier é muito famoso por uma frase que ele nunca falou, ou pelo menos nunca escreveu, porém ela sempre esteve por trás de todo o seu trabalho. Vocês talvez já tenham ouvido a frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou alguma variante dela. Bom, qual o significado por trás dessa frase? Ela quer dizer que numa reação química, nunca perdemos massa. A massa total antes da reação, ela obrigatoriamente vai ser a mesma massa após a reação. Não aparece massa do nada, não surge massa do nada. E a massa também não é destruída, pelo menos nas nossas condições normais de trabalho. Lavoisier chegou a essa conclusão graças ao uso da balança. A balança já era conhecida na época, porém ele fez um estudo muito quantitativo utilizando a balança. Ele media cuidadosamente a massa dos reagentes em uma reação, a massa dos produtos, a massa do que não reagiu, e ele chegou à conclusão de que em uma reação química a massa inicial sempre, obrigatoriamente, vai ser igual à massa final. Hoje essa conclusão pode até ser um tanto quanto óbvia, mas naquela época não se acreditava tanto assim. Existiam milhares de explicações do porquê que a massa aparentemente diminuía ou aumentava ao longo da reação. Bom, Lavoisier ele refutou essas explicações, muitas delas de natureza esotéricas, e mostrou que a massa permanece constante. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar a decomposição desse sólido, do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é um sólido que, quando aquecido a uma determinada temperatura, ele se decompõe. Bom, vamos supor que eu tenha 100 gramas de carbonato de cálcio e aqueça esses 100 gramas. Vamos supor também que essa reação se processe completamente. Após um tempo, eu percebo que obtive um sólido residual, aparentemente um sólido residual, com massa de aproximadamente 56 gramas. A primeira pessoa, ao olhar esses valores, vai pensar que a massa reduziu, que a massa simplesmente foi destruída, que a massa se perdeu. Mas, na verdade, não. Essa reação forma um outro componente, forma o gás carbônico, o anidrido carbônico. E a massa produzida do anidrido carbônico foi de 44 gramas, de forma que a massa após a reação, 100 gramas, é exatamente a massa antes da reação, 100 gramas. A diferença é que Lavoisier tomou cuidado de fazer esse tipo de reação em um sistema fechado. O gás carbônico, por ser um gás, ele naturalmente vai escapar do meio. Se eu conseguir capturar esse gás e medir a massa do gás junto com a massa do sólido, ela vai ser exatamente igual a massa no início da reação. Bom, ele provou isso, ele mostrou ao mundo científico na época que a massa permanecia constante, ele só não explicou o porquê que ela permanecia constante. Na verdade, eu acho que Lavoisier não teve tempo de explicar isso, porque infelizmente ele viveu num período muito conturbado da história, ele acabou se deparando com a guilhotina. Lavoisier teve sua cabeça cortada no período da Revolução Francesa e essa conclusão a respeito do porquê que a massa permanecia constante não coube a ele solucionar. Bom,
Restou essa questão, então, para os químicos e físicos daquela época. Pouco tempo depois, o inglês chamado John Dalton, ele propôs uma explicação para a observação de Lavoisier. Na verdade, a explicação proposta por John Dalton era muito parecida com a técnica utilizada por alguns pintores chamada de pontilhismo. Bom, conhece o pontilhismo? Aqui nós conseguimos ver uma imagem. Essa imagem mostra aqui 3 pessoas numa determinada paisagem. Porém, como foi formada essa imagem? Se nós aproximarmos essa imagem, essa pintura, nós vemos que ela é formada pela junção de vários pontos, várias bolinhas que juntas formam essa imagem. Bom, Dalton pensou o seguinte: a matéria permanece constante, a massa permanece constante. Por que ela permanece constante? Ele propôs a ideia de que ela permanece constante porque toda matéria, seja ela qual for, seria formada por minúsculas partículas chamadas de átomos. Esses átomos, por sua vez, eles não seriam destruídos ao longo da reação química. O modelo proposto por Dalton é um modelo bem simples. Ele imaginou esses átomos como sendo pequenas esferas como bolinhas de gude, como bolas de bilhar. Essas pequenas esferas estariam presentes em todo tipo de matéria. E ao longo da reação, elas não seriam destruídas. Além disso, esses átomos esféricos eles seriam indivisíveis e, do ponto de vista elétrico, eles seriam neutros, não apresentariam carga. Assim como essa pintura é formada por vários pontinhos que juntos formam essa imagem, todo tipo de matéria seria constituída por inúmeras bolinhas que lhe dão o nome de átomo. E juntas formariam todo e qualquer tipo de matéria conhecida. Mas o que caracterizaria esses átomos? Nós conhecemos substâncias distintas, substâncias diferentes. Seus átomos, por sua vez, têm que ser diferentes. E onde estava presente essa diferença? Mais uma vez, na mente de Dalton, ele já conhecia vários elementos químicos. Aqui nós temos o oxigênio, nós temos o enxofre, com seus símbolos químicos. E os átomos de oxigênio seriam diferentes dos átomos de enxofre. E essa diferença residia na sua massa. A massa do átomo de oxigênio era diferente da massa do átomo de enxofre. Portanto, esses átomos eram diferentes. Então, para Dalton, o que caracterizava o átomo era a massa. Esse conceito durou algum tempo, porém, mais tarde, foi mostrado que não era bem assim. E hoje não consideramos a massa como a propriedade que caracteriza um átomo. Na verdade, esse conceito atômico, a ideia atomística de Dalton, não surgiu dele. Ele simplesmente recobrou um conceito muito antigo, um conceito proposto por alguns filósofos gregos, e aqui eu cito os principais: Demócrito de Abdera e Leucipo de Mileto, que já haviam proposto a ideia de que a matéria seria constituída de minúsculas partículas indivisíveis que eles deram o nome de átomos, onde no grego átomo significa indivisível. Dalton ele simplesmente pegou essa ideia e adaptou às observações de Lavoisier. Bom, agora Dalton tinha uma explicação do porquê que a matéria permanecia constante. Vamos ver aqui uma reação química e vamos ver como que ele interpretava essa reação química com base na sua teoria atômica. Bom, essa é uma reação de formação da água. Para formar água, nós precisamos de uma certa quantidade de gás hidrogênio e uma certa quantidade de gás oxigênio. Bom, se partíssemos do princípio de que toda matéria seria constituída de átomos e que esses átomos eles eram indestrutíveis ao longo da reação química, Dalton conseguia explicar por que a matéria permanecia constante. Antes da reação, nós teríamos 2 moléculas de hidrogênio, cada molécula é constituída por 2 átomos de hidrogênio, reagindo com uma molécula de oxigênio, constituída por 2 átomos de oxigênio. Ao longo de uma reação, esses átomos não eram destruídos, nem era possível a formação de novos átomos. Eles simplesmente se rearranjavam.
Eles mudavam suas posições anteriores para formar então novas moléculas, para formar os produtos. No caso da água, agora nós temos duas moléculas de água, onde os átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, estão ligados a um átomo de oxigênio. O número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. Então, a massa antes, a massa anterior à reação, é idêntica à massa posterior à reação. E essa, então, foi a proposta de Dalton. Esse foi, então, o modelo atômico de Dalton. Átomos esféricos, indivisíveis e neutros. Bom, algum tempo se passou e alguns experimentos feitos mais ou menos um século depois mostraram que, se a matéria é constituída de átomos, o átomo não pode ser do jeito, da maneira que Dalton propôs. Nessa época, no final do século XIX, era muito comum fazer experimentos com gases. E aqui nós temos um tipo de experimento muito comum na época, que era um experimento a respeito da condutividade elétrica de gases. Aqui nós temos representando um tubo de vidro. Nesse tubo de vidro era feito um determinado vácuo e depois ele era enchido com um determinado gás. Esse gás pode ser o gás argônio, pode ser gás de nitrogênio, pode ser qualquer tipo de gás. Porém, esse gás está bem rarefeito. A pressão interna aqui é uma pressão muito baixa. Bom, no dispositivo eram conectados dois polos elétricos, dois eletrodos, um polo negativo e outro polo positivo, e ele era ligado na tomada, ligado a uma fonte de energia elétrica. O interessante é que assim que era ligado, nós observávamos um pequeno feixe atravessando do polo negativo, do catodo, para o polo positivo, o anodo. Nós vemos o mesmo experimento nesse vídeo. Aqui nós temos uma fonte de tensão e aqui nós observamos a formação de uma luz esverdeada. Essa luz esverdeada seriam os raios que saíam do catodo e iam até o anodo. Thomson, mais ou menos lá em 1897, ele decidiu estudar de maneira mais intensa esse tipo de experimento. Ele deu nome a esses raios que apareciam quando essa voltagem, essa fonte de tensão era ligada, ele deu o nome de raios catódicos, porque eles partiam do catodo e iam até o anodo. Esses raios catódicos, ele observou que eles sempre eram retilíneos, sempre caminhavam em linha reta. Esse experimento ajuda a entendermos isso, porque quando nós colocamos um anteparo aqui, essa sombra do anteparo é projetada no fundo do tubo. Isso indica que os raios vêm em linha reta e eles ficam retidos nesse anteparo. Além disso, esses raios eles apresentavam massa. Nós podemos observar isso nesse experimento. Quando nós colocamos uma espécie de um pequeno moinho, de um pequeno catavento dentro desse tubo e ligamos a fonte de tensão, esses raios catódicos eles simplesmente batem nesse catavento e o empurram. Isso é característica de que esse raio não é meramente energia, ele possui massa, é capaz de empurrar esse catavento. Outra observação é que eles apresentam carga, e essa carga é uma carga negativa. Como que ele sabia disso? Esses raios eram retilíneos, porém, quando aproximava um campo magnético, nós observamos que os raios sofriam uma certa deflexão. Eles mudavam a sua trajetória. E mudavam a sua trajetória no sentido característico de uma carga negativa. Além de todas essas observações, Thomson foi um pouco mais detalhado e ele conseguiu encontrar a razão carga-massa presente nesses raios. Bom, esse raio tem carga negativa, esses raios apresentam a massa, os experimentos provaram isso, e ele conseguiu achar a relação entre a carga e a massa desses raios. É um valor relativamente elevado, 1,7 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Para esse valor ser um valor elevado assim, nós temos duas hipóteses. Ou a carga é uma carga bem elevada, ou a massa é uma massa muito pequena. É natural imaginarmos que a massa seja uma massa muito pequena, e de fato é. Ele não conseguiu identificar nem a carga nem a massa desses raios.
Porém, ao encontrar esse valor da razão carga-massa, possibilitou alguns anos depois Robert Millikan determinar o valor exato para a massa desses raios. E além disso, talvez uma das partes mais importantes do trabalho de Thomson foi ele verificar que esses raios estavam presentes em todo e qualquer tipo de material. Não importa o tipo de gás que preenchesse esse tubo, esses raios apresentavam as mesmas propriedades. Sempre eram retilíneos, tinham massa, carga negativa, e a razão carga-massa sempre era a mesma para qualquer tipo de gás. Com isso, ele chega à conclusão de que esses raios fazem parte da estrutura fundamental da matéria. Ele começa a pensar, então, um pouco no modelo atômico de Dalton. Ele assume que a matéria realmente é constituída de átomos, porém esse átomo tinha que ser um pouco diferente. Ele imagina esse átomo como sendo uma massa positiva, uma grande massa positiva, com pequenos corpúsculos, pequenas bolinhas de carga negativa. De forma que o somatório das cargas positivas com as cargas negativas dava zero. O átomo continuava neutro. Porém, agora ele era dividido numa carga positiva e várias cargas negativas. Quando aplicávamos uma diferença de potencial dentro do tubo, essa diferença de potencial era capaz de separar as pequenas bolinhas negativas do átomo. E essas bolinhas negativas, esses grânulos negativos, eram nada mais nada menos do que os raios catódicos. Esses pequenos corpúsculos, essas pequenas bolinhas, ele deu o nome de elétrons. E esses elétrons nada mais são do que os raios catódicos observados. Então, esse feixe de raios catódicos, na verdade, nós podemos imaginar que é um feixe de elétrons. E ele apresenta essa coloração devido à interação dos elétrons com os gases presentes dentro desse tubo. O trabalho de Thomson foi muito bem aceito pela sociedade científica. Tanto é que em 1906 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas investigações teóricas e experimentais na condução elétrica por gases. Na verdade, Thomson ele é considerado como o pai do elétron, o homem que descobriu o elétron. Nota que para Thomson, o elétron nada mais é do que bolinhas de carga negativa. As aulas mais à frente vamos ver que o conceito sobre o elétron mudou. Não é bem assim. Mas até esse momento, os elétrons, agora uma partícula fundamental da matéria, nada mais é do que uma pequena bolinha com a massa muito pequena e carga negativa. Alguns anos se passaram, a ciência evoluiu, e por ironia foi justamente um aluno de Thomson que mostrou que o modelo atômico de seu mentor estava equivocado. Esse aluno foi Ernst Rutherford, um neozelandês que em 1909 fez um experimento que mudou completamente a forma da concepção atômica. Nessa época, Rutherford já era famoso. Em 1908, ele havia ganho o Prêmio Nobel de Física por seu estudo com partículas radioativas. E foi justamente fazendo um experimento com partículas radioativas, mais especificamente como elas interagiam com superfícies sólidas, que Rutherford chegou à conclusão de que a forma do átomo deveria mudar drasticamente. O experimento constituía-se do seguinte: ele tinha uma pequena quantidade de material radioativo, ele colocou dentro de uma caixa de chumbo, com um orifício, de forma que um feixe de partículas alfa passasse por esse orifício e atingisse diretamente uma fina lâmina de ouro. O que ele esperaria disso? Ele imaginava que essas partículas alfa atravessassem a folha de ouro como se rasgassem essa folha. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. Se nós observarmos esse vídeo, nós vemos que boa parte do feixe realmente atravessa a folha, mas alguns batem e voltam. Isso era algo inadmissível na época. Para termos uma ideia, como esse experimento foi tão revolucionário na mente de Rutherford, que em suas próprias palavras, ele disse que foi o evento mais incrível que aconteceu na vida dele. Era como se nós atirássemos um objeto de 15 polegadas em um lenço de papel e ele voltasse e batesse em nós mesmos. Ou podemos dizer que é como se atirássemos uma maçã sobre uma cortina de papel
E ao invés da maçã atravessar a cortina de papel, a maçã bateria na cortina contra a gente. Bom, realmente não é algo muito comum. Com base nesse experimento, Rutherford percebeu que a forma do átomo tinha que ser diferente. O modelo de Thomson não permitia explicar essa observação. A única forma de explicar por que algumas partículas voltavam e a grande maioria atravessavam a folha de ouro era propor que o átomo era constituído de um centro, um núcleo, onde boa parte da massa estaria concentrada nesse núcleo, e, portanto, a partícula que atingisse esse núcleo voltaria, e uma grande região muito menos densa, muito maior do que esse núcleo, que permitia com que as partículas atravessassem livremente. E aí surge o modelo atômico, que podemos dizer muito similar, podemos falar que ele é muito similar ao modelo planetário, onde nós temos um centro, um núcleo, que possui o papel do Sol, e ao redor uma região menos densa que desempenha o papel dos planetas. Mais uma vez podemos perceber nesse vídeo como que ele imagina esse modelo atômico. Na verdade, a fina folha de ouro ou qualquer material seria constituído de vários átomos, onde esses núcleos estariam bem separados um do outro, de forma que boa parte das partículas alfa simplesmente passariam no espaço entre os núcleos. Porém, algumas, uma quantidade muito menor, conseguiria atingir o núcleo, atingir o caroço do núcleo, e quando elas atingissem esse caroço, elas voltariam. Como a partícula alfa tem carga positiva, a interação dela com o núcleo, para que ela voltasse, deveria ser uma interação repulsiva. Então ele assumiu que a carga do núcleo seria uma carga positiva, e ao redor do núcleo estariam os elétrons de carga negativa descobertos por Thomson. E com isso, o átomo agora ele tem uma forma, uma estrutura bem diferente. Nós temos o átomo planetário, onde nós temos o núcleo, como já dito. Nesse núcleo, nós teremos os prótons, as subpartículas responsáveis pela carga positiva, e os nêutrons, que seriam subpartículas de carga nula. Na verdade, o modelo atômico de Rutherford só leva em consideração um núcleo de carga positiva. Os nêutrons foram descobertos muito tempo depois, lá em 1932, por Chadwick. Então ele não entra no modelo de Rutherford, mas vale a pena citar, pois essa já é a arquitetura que nós consideramos do núcleo atômico. E a região menos densa, ele chamou de eletrosfera, que era exatamente onde estariam os elétrons que possuem carga negativa. De maneira que existe uma atração constante entre o núcleo positivo e os elétrons negativos na eletrosfera. Esse modelo de Rutherford permitiu com que ele explicasse o experimento da folha de ouro. No entanto, ele tem uma falha grave. Se nós levarmos em conta que o núcleo tem uma carga positiva e os elétrons têm carga negativa, existe uma constante atração entre o núcleo e os elétrons. No entanto, já se conhecia na época que o elétron, uma carga negativa, quando acelerado, faz com que ela emita radiação. E qual vai ser a consequência disso? Ao emitir radiação, o elétron vai perdendo cada vez mais energia, e a consequência é que ele vai ficando cada vez mais próximo do núcleo, até ocorrer o que nós chamamos de colapso. Na prática, quando nós estamos falando com o modelo de Rutherford, voltaria a ser o modelo de Thomson. No entanto, o modelo de Thomson não seria capaz de explicar o experimento da folha de ouro. De maneira que o modelo de Rutherford é um bom modelo, ele mostra o caminho que nós deveríamos então passar a olhar o átomo, porém, ele era insustentável. Esse problema deveria ser resolvido. Por ironia, quem deu uma proposta para resolver esse problema foi um discípulo de Rutherford. Nesse momento, o cenário científico dá espaço a um dos principais cientistas do século XX, Niels Bohr. Ele pode, sem exagero, ser considerado como o arquiteto do átomo. Qualquer concepção atômica que nós temos hoje começou pelas ideias inovadoras de Bohr lá em 1912. No entanto, esse é assunto para a nossa próxima aula.